E aí, gente, seja bem-vindo a mais um episódio de Transformando Furacão em Brisa. E, mano, como é a coisa mais de costume desse canal, a coisa que eu mais faço com constância e frequência nesse canal é explicar o porquê que não tem vídeo, o porquê que eu demorei pra postar. E talvez, tipo, ninguém esteja nem aí pra essas minhas justificações, porque só existe dentro de mim uma cobrança que tem que ter vídeo toda semana, tá ligado? E aí, quando eu não cumpro, eu tenho que me justificar aqui, não sei porquê. Mas enfim, no último podcast, acho que dá pra perceber nitidamente que eu tô gravando ele meio sem carisma, tá ligado? E eu tava me sentindo meio mal, eu não sabia o que que era, tá ligado? Eu pensei que eu tava triste, desanimado. Mal sabia eu que eu estava começando a ficar doente. E, infelizmente, tipo, isso se torna um pouco, tá se tornando um pouco frequente na minha vida, tá ligado? Ficar doente e aí, nossa senhora, atrapalhar trabalho, atrapalhar tudo que eu tava fazendo. E aí aconteceu, tipo, de novo aconteceu de eu conseguir bater os meus 75 quilos. No caso, eu já tava com 76. Tá me sentindo bem na academia, tá conseguindo ir pro Muay Thai, tá trabalhando bem, tá fazendo as coisas bem, tudo fluindo, tá soltando podcast. Fui lá, fiz os cortes. Quem tá me acompanhando aqui dá pra ver que todo dia tem short novo, todo dia tem um corte novo do podcast. Então eu consegui programar, consegui voltar voltando ativa. Fiquei doente, fiquei de cama, comecei a emagrecer. Fui perdendo tudo aquilo da academia, fui acumulando trabalho, fui ficando de cama, fui gastando mais dinheiro. E voltamos a estacar zero, né? De novo. E estamos agora de novo no mesmo caminho. De, mano, eu tenho que voltar para meus 75 quilos, eu tenho que zerar tudo. Mano, eu não vou virar a câmera aqui pra não bagunçar, mas eu tenho um quadro aqui lotado de post-it de tarefas que eu tenho pra fazer, de vídeos que eu tenho que editar e um monte de outras coisas. E esse quadro tava zerado e agora tá lotado e zerar ele tem sido uma das tarefas que eu tenho feito, tá ligado? E que doença que eu tô, o que que tem de errado comigo, eu ainda não sei, tá ligado? Eu ainda não sei. Eu só sei que começou com um resfriado, meu filho tava resfriado e aí ele ficou bem malzinho, tá ligado? Ele ficou uns dois, 3 dias assim, com febre alta, ficou mal. E aí eu estive em contato com ele e logo depois eu tive os mesmos sintomas, que era como se fosse uma gripe, tá ligado? Tipo, ficar espirrando e ficar com febre, basicamente era isso. Então, tipo, eu só pensei, peguei uma gripe do meu filho, tá ligado? Ele pegou uma gripe e passou pra mim e é isso. Em 2, 3 dias, meu filho já tava ótimo, já tava hiper bem. E aí eu fui percebendo que eu não, além de eu não ficar bem ao decorrer dos dias, foi acrescentando outros sintomas e eu fui ficando muito pior. Primeiro que, tipo, eu já tive febre várias vezes, mas eu nunca cheguei a ter 39,9 de febre. E dessa vez eu cheguei a ter 39,9 de febre. E aí tá uma coisa muito legal de se contar. Por quê? Eu queria fazer um adendo, na real, que os últimos dois episódios são episódios eu contando as minhas experiências com cogumelo e minhas... Ah, não. O único episódio é sobre cogumelo. Tem um outro que é uma experiência que eu tive espiritual. E aí eu tinha mais um pra poder falar de cogumelo. São 2 episódios que eu tenho em mente ali pra poder explicar tudo essa trip do cogumelo e tudo. E eu tô fazendo esse podcast aqui de vez fazer uma sequência, porque, mano, nem sei se vocês estão curtindo esse assunto do cogumelo, mas eu vou falar porque tá fazendo parte da minha vida. E eu também, tipo, quero desfocar um pouco e não ficar só. Não quero virar um podcast de cogumelos, tá ligado? Então, tipo, o podcast ele tem um sentido, tem um objetivo e vai ser sempre cumprido, tá ligado? E o cogumelo, mesmo que seja o meu hiperfoco no momento, mesmo que seja algo que tá muito presente na minha vida, não é algo que eu quero que se torne único e devo ficar só falando aqui o tempo todo. Então esse episódio vai ser um episódio pra eu contar o que tá acontecendo nesse meio tempo, tá ligado? Que eu fiquei sem podcast, sem gravar e tudo, falar outras coisas da minha vida e posteriormente trarei mais um episódio contando novas experiências com cogumelo. Mas por que que eu estou introduzindo esse assunto aqui agora? Porque o cogumelo tá influenciando tudo na minha vida, tá ligado? Tipo, tudo. E aí, além de eu fazer as experiências com cogumelos mágicos, que são cogumelos alucinógenos, ou seja, são cogumelos que possuem psilocibina,
isso acontece a cada 15, 20 dias, tá ligado? Agora, todo santo dia eu uso um cogumelo chamado juba de leão. Se você não conhece, pesquisa. Vende em farmácia, tá ligado? Não é, ele tá usando droga todo dia. Não. Mano, é que é foda. Cogumelo é uma puta medicina, tá ligado? Quando vocês pesquisarem, vocês vão se ligar pra caralho nisso. Mas cogumelo vende em farmácia, vende em qualquer canto. Juba de leão, que é um tipo de cogumelo, vende em qualquer canto porque ele é um cogumelo que não tem psilocibina. Então ele não é um cogumelo mágico, ele não vai te fazer ficar loucão, ele não vai fazer você ver nada, não vai mudar nada. A única coisa é que ele é tipo um café, tá ligado? É tipo um café. Ele vai te ajudar a ter mais foco, mais concentração ali, tá ligado? E você ficar mais concentrado no que você tá fazendo. Além de, mano, várias fitas boas pra caramba pro cérebro. Ele protege a neuroplasticidade do cérebro. Ele faz. Previne contra Alzheimer. E várias outras fitas. Te ajuda na memória, tá ligado? É uma coisa, tipo, muito boa pro cérebro, tá ligado? Tipo, pra cuidar do cérebro, da sua memória, do seu foco, da sua concentração e de tudo isso. E é por isso que eu comecei a usar, tenho usado e tenho sentido exatamente essas coisas. Então vocês precisam saber que eu tô sempre em contato com cogumelo, tá ligado? Seja em cogumelos com psilocibina, seja cogumelos sem psilocibina, tá ligado? E por que eu estou falando disso? Porque no meio dessa doença, no meio disso que estava acontecendo, teve o dia que eu bati 39,9 de febre, tá ligado? E foi um dia que, mano, eu tive muita febre, eu tava sozinho em casa e tudo. E foi durante a noite, durante a madrugada, eu tava dormindo, eu acordei, mano, nossa, tá ligado? Mal. E aí, nesse ponto de 39,9, tipo, tem várias doenças, mano, que são horríveis de se ter, tá ligado? Eu já tive, tipo, várias coisas que são, tipo, acho que uma das piores coisas, assim, que eu tive, essa não é a pior coisa, mas é uma das piores coisas que eu tive foi insolação. Eu fui cabaço demais, muito cabaço, tá ligado? De ir, tipo, no verão, num parque aquático, sendo um branquelo e não levando nada de protetor solar e ficar o dia inteiro no sol. Aí, beleza, tive febre altíssima, meu corpo inteiro ficou queimado. E o ruim dessa não é doença, o ruim dessa enfermidade que eu estava era que em nenhum segundo enquanto eu estava com isso era confortável. Era o tempo todo desconfortável, era o tempo todo dor. Eu não podia deitar na cama, eu não podia dormir, eu não podia sentar, eu não podia fazer nada. Era o tempo todo com toalha molhada e trocando toalha molhada. A única coisa que eu fazia durante o dia era ficar trocando as toalhas que eu colocava no meu corpo e tomando banhos e banhos e mais banhos e tomando muita água e passando muito mal. Então isso é muito desconfortável, é horrível estar assim. Porém, entretanto, todavia, quando você tá doente, tipo, gripado, com uma febre, assim, é gostoso, tá ligado? Tipo, muita gente não vai entender o que eu tô falando, mas eu acho gostoso, tá ligado? Porque a febre dá um friozinho, assim, sabe? Aí você vai, joga a coberta, assim, por cima, fica lá todo encolhidinho, assim, mano, põe um filminho, alguma coisa assim. E é gostoso, tá ligado? Você não quer mais sair dali. O ruim é sair dali. Então, se você tiver com febre, com um cobertorzinho, assim, deitado na cama, assistindo TV, mano, é uma delícia, tá ligado? É mais gostoso do que tiver sem febre, tá ligado? Porque sem febre aí você fica querendo mexer no celular, aí você fica. Não é tão confortável, não é tão aconchegante quanto está ali debaixo do cobertor, todo febril, se tremendo, assim, assistindo um filminho. É muito bom, é muito gostoso. Eu gosto, tá ligado? Eu acho mó delícia, tá ligado? Tipo, parece que é tipo um momento de. Eu vou cuidar de mim um pouquinho, vou ficar aqui. Nossa, que delícia. Eu acho muito gostoso. E aí, beleza, mano. Eu acordei, tava mal, passei mal e tudo. E aí depois, tipo, eu levantei, fui no banheiro, medi minha temperatura e tudo. E quando eu me toquei, mano, tô com febre pra caralho, Falei, vou curtir essa brisa da febrinha. Fui, tomei um banho pra dar uma baixada na febre. E aí eu saí do banho, tá ligado? Com um frio do caralho, porque, mano, já tô com febre. Aí acabei de tomar banho, tá? De noite. Então já fui pra cama me tremendo inteiro, assim. Peguei o cobertor, deitei, assim, pra dormir. Me cobri, assim. Falei, ai, que delicinha de febre. Eu vou dormir gostosinho aqui. E aí eu fechei o olho, mano. E aí as coisas começaram a mudar. Por quê? Mano, fazem 15 dias que eu não uso cogumelo com psilocibina, não uso cogumelos mágicos, não uso cogumelos alucinógenos. Tá na hora de eu usar, tá ligado? Só que eu não vou usar porque eu tô doente tipo, eu quero melhorar meu corpo primeiro, tá ligado? Eu não quero
eu nem sei o que pode acontecer. Essa é a real, então eu quero ficar bom, eu quero ficar saudável pra poder fazer essas coisas. Não tô mexendo com psilocibina. O Juba de Leão, de vez em quando eu não tomo. Quando eu tô muito, muito, muito mal, eu não tomo pelo simples fato de já ter muita coisa no meu corpo, tá ligado? Tem um monte de. Tô tomando muitos remédios. E aí quando eu tô muito mal, tipo, eu tenho que tomar remédio pra febre, tenho que tomar vários outros remédios, tá ligado? Remédio pra dor, um monte de outras coisas. Então eu acabo tomando muito remédio. Aí eu não quero jogar mais uma substância pro meu corpo ter que lidar. É o único motivo que eu não uso quando eu tô muito mal. Agora, um dia que eu tô, tipo, que nem hoje, sentindo tranquilo, eu vou lá e tomo suave. Nesse dia da febre, eu não sei se eu tinha tomado, se eu não tinha tomado, mas o que eu sei é as pessoas normais que não tomam nada, que não usam nada, se elas ficam com uma febre muito alta, elas deliram, tá ligado? Elas têm convulsão e tudo. Por isso que febre é perigoso. E aí eu comecei a delirar, mano. Eu comecei a delirar muito. Eu comecei a delirar pra caralho. Só que tava muito gostoso, tá ligado? Isso que é estranho, porque eu tava doente, eu tava com febre, eu tava com 39,9, eu devia estar sofrendo e eu estava me divertindo, tá ligado? Tava muito legal, tava tudo muito engraçado. Primeiro eu comecei a ter, tipo, eu tava de olho fechado e eu só sei que minha visão ficou meio turva dentro do sonho, tá ligado? Que eu tava enxergando. Meio que tudo se balançando de uma maneira muito engraçada e muito gostoso. Depois que as coisas passaram, eu tentei entender que o que aconteceu. Eu acho que, mano, no meu corpo deve ter resquício, ou pelo menos, sei lá o que aconteceu, se meu cérebro, ele entendeu que pra me proteger de estar sofrendo e aquela doença e tudo, ele fez as mesmas conexões que ele faz quando eu tô com cogumelo, ou ele resgatou alguma coisa. Eu não sei. Eu só sei que, mano, quando você usa cogumelo mágico, tá ligado? Por um tempo, assim, tem um negócio chamado, que eu esqueci o nome, chamado, é um termo em inglês, tá ligado? Que ele meio que, tipo, dá um rebote, assim, tipo, você usou hoje. Aí daqui uns 3, 4 dias, você vai bater uma brisinha em você durante uns 10 minutos ali, e você vai sentir uma onda de cogumelo do nada, sem ter feito nada, tá ligado? Eu não sei explicar direito. Esse é um campo ainda meio obscuro e misterioso. Mas eu sei que isso acontece. Porque isso já aconteceu comigo muito antigamente. Quando eu descobri o cogumelo, comecei a tomar cogumelo, eu lembro que, tipo, tinha dias, assim, que eu tava normal, sóbrio, eu fazia algum esporte, eu aquecia muito o corpo, ou sei lá o que acontecia, tá ligado? Que eu tinha pequenas alucinações, que eu tinha pequenas tonturas e sensações, assim, como se eu tivesse sobre o efeito. Então, eu não sei se isso aconteceu, eu não sei se meu cérebro simplesmente decidiu fazer que as coisas fossem divertidas pra mim, pra eu não sofrer, como uma maneira de autodefesa. Eu não sei o que aconteceu. Só sei que foi extremamente divertido. Eu não usei nenhuma substância. Eu estava chapado de dipirona, tá ligado? Era o máximo que tinha ali em mim. E só sei que foi muito divertido, mano. Foi tudo muito engraçado e tudo. Só que aí, tipo, eu dormi e aí no sonho eu sonhei que eu tava passando mal. Eu tava passando mal na vida real. Aí eu dormi e sonhei que eu tava passando mal dentro do sonho. E muito, 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 muito mal. E aí, tipo, eu ficava assim, mano, vou ter que sai daqui, cara. Vou ter que ir pro hospital, vou ter que ir pro hospital. E aí vinha a ambulância, me pegava assim, colocava dentro da ambulância, né, obviamente. E aí ficava um enfermeiro lá, um médico, sei lá, comigo, tá ligado? Colocando os aparelhos lá de medição de coração, pá, tá ligado? Me medindo inteiro. Eu tava deitado na maca assim, passando mal pra caralho. E aí ele começou a falar, o médico, né? Tamo perdendo ele, tamo perdendo ele, tamo perdendo ele, tamo perdendo ele. Ele tá indo embora, como se eu estivesse morrendo, tá ligado? Só que, mano, em nenhum momento do sonho, eu achei. Eu fiquei com medo, eu tive, tá ligado? Pelo contrário, eu comecei a achar muito engraçado a partir daqui, tá ligado? Porque aí no meu sonho, isso foi no meu sonho, tá? Não foi uma decisão minha, isso não é eu, tá ligado? Talvez seja uma parte minha se manifestando, mas isso foi no meu sonho e eu achei muito engraçado. Que a minha reação eu estava na maca ouvindo lá que eu estava morrendo, que estavam perdendo eu, tá ligado? E aí eu só peguei, coloquei o dedo assim, com os olhos fechados ainda na maca, e falei, Deus não capacita. Não, o que é? Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. E eu sou um escolhido.
E eu vim cumprir minha missão na Terra e eu não cumpri ainda. Então, hoje eu não vou morrer. Tá ligado? E ficava gritando coisas assim, super positivo, parecendo um pastorzão, tá ligado? E, mano, eu tinha uma certeza dentro do sonho muito grande que eu não ia morrer e uma tranquilidade absurda que tudo ia ficar bem, tá ligado? E uma confiança tremenda, tá ligado? E parecia muito uma onda de cogumelo, tá ligado? Então eu achei tudo isso muito divertido, foi muito gostoso, tá ligado? E aí, quando eu acordei, mano, eu acordei muito, tipo, eu acordei ainda doente, mas eu acordei muito bem com isso, tá ligado? De, mano, tá suave o que eu tenho, eu nem sei o que eu tenho, mas eu tá suave, eu não vou morrer. E eu achei isso muito da hora. É um relato que precisava ser relatado. Porque aconteceu. E foi da hora pra caralho. E eu não quero esquecer disso. Eu quero que daqui a alguns anos eu possa assistir esse podcast e lembrar disso e falar: caralho, mano, que da hora isso que aconteceu. Porque foi muito diferente, tá ligado? Eu não sei se todo mundo que delira de febre é assim, é um delírio gostoso e divertido. Mas pra mim foi muito da hora, tá ligado? Dá vontade de ficar com mais febre. Mas é isso. A febre começou a aumentar. Junto com a febre começou a vir muita tosse. E aos poucos começou a vir falta de ar, vir dor no corpo, vir... Mano, tudo que é coisa ruim. E aí, fui... primeiro, mano, tá ligado, né? Tipo, eu odeio hospital, eu tenho um puta... Eu já contei aqui, eu tenho um puta histórico de... Qual é o meu histórico? Pra quem não assistiu os outros episódios, ou eu não contei, eu tenho um puta histórico de hospital, tá ligado? Eu nasci em hospital, cresci em hospital e eu não vou morrer em um hospital, tá ligado? Esse é o meu objetivo de vida, eu quero morrer longe de um hospital. Então, eu era criança, mano, eu nasci todo fudido, doente, quebrado, tá ligado? Eu já tive tudo quanto é tipo de doença possível e imaginário, já fiz várias cirurgias. E eu tive, mano, eu era pobre de dinheiro, eu era pobre de saúde, eu era pobre de inteligência, eu era pobre de tudo, tá ligado? Não tinha nada pra aquele moleque, tá ligado? Eu era todo fudido. E aí, todo quebrado, fui ir em vários médicos, mano. E o meu maior ódio é que eu não era uma criança que tinha doença, que ia no médico, o médico falava, ó, toma isso e cura. Não, os médicos nunca sabiam o que eu tinha, tá ligado? Eram horas e horas de espera, várias vezes, várias viagens pra vários lugares diferentes, pra vários hospitais diferentes, porque esse hospital não descobriu, então a gente vai no outro, então a gente vai no outro, então a gente vai no outro, então a gente vai viajar pra São Paulo, então a gente vai lá no Hospital das Clínicas, então a gente vai lá no hospital, qual é o nome daquele hospital gigante de São Paulo lá, Hospital São Paulo, sei lá qual é o nome do hospital, e mano, hospital, e vai, mexe em você aqui, tira a roupa, mexe você aqui, cutuca você ali, deixa eu ver seu olho, abre a boca, enfia um palito na sua boca, tá ligado? Pega, abre seu olho, abre, tira sua roupa, vê teu pinto, tá ligado? Mexe nos seus braços, e você vira um boneco, tá ligado? E eu passei por tudo quanto é tipo de experiência, tá ligado? Tipo, uma das experiências mais horríveis que eu passei foi que, nessa de pesquisar doenças e tudo, me levaram pra um hospital, que é um hospital faculdade, sei lá que porra que é um hospital onde, mano, você é paciente e você também é um objeto de estudo, não de uma pessoa, mas de uma sala inteira. E eu era uma criança, não tão criança, porque eu tinha meus 10 anos, tá ligado? Então, tipo, nós já tem malícia, nós já tem vergonha. E eu tava pelado e a médica falou com minha mãe, ai, eu quero fazer um estudo, sei lá o que. Sei lá o que ela falou com minha mãe, tá bom. E aí entrou 30 pessoas de jalequinho. Mentira, entrou umas 10 pessoas de jalequinho lá, tá ligado? Com eu pelado e todo mundo ficaram me vendo. E a médica falou, ó, isso aqui que a gente pode observar, quando a gente aperta aqui, faz assim, ó. Aí vinha um de cada vez apertar em mim. E eu ficava lá parado, tá ligado? Aqui nós podemos ver na perna dele, essa mancha aqui, ela se refere, ó, você pode ver aqui. Aí vinha um de cada... Mano, é um bagulho bizarro, tá ligado? Eu me senti, sei lá, eu não sei o que era aquilo. Mas, tá ligado? Então... Meu histórico era esse. Muitos hospitais, muitas vezes eu fui passando mal pra caralho. E aí chegava no hospital e não tem nada, você não tem nada. Fizemos vários exames, não tem nada. Volta pra casa, toma remédio, toma dipirona. Outras vezes, tipo, eu tava super tranquilo, tipo, e eu passei muito mal a noite toda. No dia seguinte eu ia pro hospital, ó, aconteceu isso. Ah, mas não tem nada, não tem como ver nada. As únicas vezes que hospital e médico foram úteis para mim foram as vezes que eu tava morrendo. Que eu tava, tipo, morrendo. Ó, agora eu vou morrer. E aí me levaram pro hospital. E aí foi assim. Cheguei no hospital direto pra sala de médico, sem esperar fila, sem fazer cadastro, sem ficar horas e horas com um monte de outros doentes, tossindo, vomitando, chorando e gritando. Direto pra sala de médico. O médico pega e fala,
está morrendo. Sala de cirurgia. Sala de cirurgia, mexe em mim, acontece alguma coisa, tchanã, acordo bem. Foram as únicas vezes que médico funcionou pra mim. As únicas. Todas as outras vezes não funcionou, tá ligado? Não funcionou. Só foi uma péssima experiência. Só foi eu estar passando mal em casa, pra eu estar passando mal numa puta fila com um monte de velho, criança e doentes tossindo, gritando, chorando, brigando, tá ligado? Vomitando, num calor do caralho, tá ligado? Sem ar-condicionado, num bafo quente, num desrespeito do caramba, que os médicos nem olham pra tua cara, que ninguém, tá ligado? Te trata como se você fosse um animal, porque não basta ser pobre, tá doente, você tem que ser humilhado ainda, tá ligado? Então, eu odeio hospital. Odeio hospital. Eu não gosto de ir de maneira nenhuma. E eu evito ir até o último segundo, tá ligado? Eu espero quase morrer. Quando eu quase morrer, eu sei que ele vai servir pra mim. Porque enquanto eu não estiver quase morrendo, ele não serve. Nunca serviu. Pelo menos enquanto eu não tiver grana o suficiente pra poder ir num médico que é pago. Porque médico pago trata as pessoas como pessoas. Você acredita, mano? Você acredita nisso? Porque uma vez eu passei nessas de ficar doente e não descobrir o que eu tinha, porra nenhuma, passar em trocentos médicos, todos os médicos que tinha de público e SUS no estado de São Paulo eu passei, tá ligado? E ninguém sabia o que tinha. Aí foi pegar dinheirinho e pagar um médico e, tchanã, descobrimos, tá ligado? Descobrimos, vamos marcar a cirurgia pra semana que vem sem ser as pressas, vamos deixar tudo marcadinho, belezinha, vamos agora estudar qual é a anestesia que a gente vai colocar, vamos fazer uma cirurgia bonitinha, sem ser um moleque às pressas e fazer tudo fudido, e a anestesia não pegar, ele acordar no meio da anestesia, e no meio da cirurgia, e arrancar todo o negócio do braço, ficar todo sangrando, todo fudido, e depois ele acordar no meio, depois da cirurgia, numa cama toda ensanguentada de sangue, porque ele arrancou os próprios bagulho do braço, porque não sabem dar anestesia nele, ou porque vão tirar o ponto e arrancam um pedaço da pele junto, porque os médicos é burro. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Eu já falei muito mal de psicólogo, já falei muito mal de médico. Eu não quero ser inimigo da saúde, tá ligado? Então, vamos com calma. Mas eu me revolto com o hospital. Eu odeio o hospital e eu odeio o hospital. Eu só vou se eu estiver morrendo, é a minha última escolha. E eu não quero morrer. Se eu não estiver querendo morrer, e aí eu vou pro hospital. Tanto que, mano, as únicas vezes que deu certo foram casos de vida ou morte. Por conta desse histórico, por conta dessa cabeça, por conta dessa revolta, tá ligado? Eu sou um cara que postergo muito. Então eu posterguei uma semana de ir para o hospital tendo febre de 30 e poucos graus, tá ligado? Mano, minha mãe putaça comigo, me xingando e tudo, falando, ai, você tá com medo de hospital, você tem medo de agulha, que sei lá o quê. Isso aí, você tá com medo, sei lá o quê. E eu falo, não é, cara, é que eu sei que essa bosta não presta. E ela, não, você tá com medo, que sei lá o que lá. E eu ficando puto, tá ligado? E aí, foi aniversário do meu irmão, e aí, tipo, meu irmão foi fazer 25 anos, e, tipo, foi fazer um aniversário temático, pá, tá ligado? E aí, eu queria muito ir, pô, é meu irmão, e, tipo, não tinha a opção de eu não ir. Tanto que ele me perguntou, mano, você vai vir mesmo? Fiquei sabendo que você tá doente, pá. Eu falei, mano, eu vou, mesmo se eu estiver morrendo e eu morra no caminho, eu vou, tá ligado? Eu prometo que eu vou, tá ligado? Se acontecer no caminho de eu falecer, eu cumpri minha promessa, então eu vou. Então eu tinha muito claro isso na minha cabeça que eu ia, só que eu tava cada vez pior, tá ligado? E aí eu fui, mano, peguei BlaBlaCar, entrei no carro do cara lá, e, mano, e a febre começou a aumentar, muita febre, tá ligado? Comecei a ficar quente, comecei a suar. Detalhe, nessa coisa que eu tô, toda noite que eu durmo, mano, eu tenho que tomar banho porque eu fico extremamente mega ultra suado, como eu tivesse feito 5 horas de Muay Thai, tá ligado? E sem eu ter feito nada. Eu não sei o que acontece no meu corpo pra poder de noite acontecer isso. Mas enfim, isso começou a acontecer no Uber. Eu comecei a suar e tudo. Aí, mano, eu peguei, abri minha mochila, joguei 2 ibuprofeno pra dentro. E, mano, dormi, capotei, tá ligado? Acordei novo, acordei bem. E aí fui lá pro aniversário do meu irmão e tudo. Onde, mano, confesso que peguei um pouco de friagem, tá ligado? E também confesso que ingerir bebidas alcoólicas. Por quê? Eu não sou um cara que bebe, mano. Eu não sou mesmo um cara que bebe, tá ligado? Tipo, mano, você vai vir na minha casa e não vai ver bebida aqui. Bem raro, tá ligado? De vez em quando eu tenho até vontade de beber, mas eu não bebo, tá ligado? Não quer dizer que eu não bebo. Eu bebo. Se eu for um churrasco, se me oferecerem, eu vou beber, tá ligado? Mas eu nunca vou atrás, tá ligado? Por vários fatores, tá ligado? Tipo, primeiro porque eu sou muito vaidoso.
e eu não quero ficar com barriga de chope. E eu acho que bebida engorda, e aí eu tenho esse leve preconceito, então eu não fico bebendo pra caralho. Segundo, porque eu sei que ficar bebendo muito se atrapalha o seu crescimento corporal, eu quero ser forte. Terceiro, porque, mano, toda vez que eu bebo pra caralho, tá ligado? A ressaca que dá em mim é fodida, tá ligado? Eu fico com dor de cabeça pra porra, eu fico, mano, mal da barriga. É horrível. Então, tipo, eu já experimentei todas as drogas, tá ligado? E a mais sem graça pra mim é o álcool, tá ligado? Ela é a mais. É a que tem o maior dano contra o menor divertimento. No máximo que ela vai me deixar um pouco tonto. Eu consigo girar pra caralho sem droga nenhuma e tem o mesmo efeito do álcool. Só não fico engraçado, tá ligado? Mas, enfim. Eu não sou tão fã assim, mas, tipo, era aniversário do meu irmão e tudo. E ah, mano, na real, é tipo que o meu pai não foi no aniversário, tá ligado? Eu não devia ficar expondo essas coisas. Mas aí, tipo, eu não troquei ideia com meu irmão sobre isso. Eu não sei qual é o sentimento dele em relação a isso. Mas tipo, me preocupei em talvez isso chateá-lo e tudo. Então, eu falei, ah, mano, não quero ser mais uma pessoa que não vai e não quero ser mais uma pessoa que não tá ali por inteiro. Eu vou me entregar a tudo que é proposto nesse aniversário. O aniversário dele era com tema de velho do bar. Então você tinha que se vestir que nem um velho de bar, assim, tipo, meio desleixado e tudo, tá ligado? E é um bar, pô, tinha que beber. Então eu fui vestido de velho de bar, escolhi lá várias roupas, levei lá pra ele escolher, deixei ele escolher a melhor roupa que tinha lá, peguei, mano. Fui feio, fui zoado, fui parecendo o mendigo do bar, tá ligado? Mas eu fui. Camisa falsa do Brasil, tá ligado? De 1900 e pouco. Um short, mano. Aquele short de velho, sabe? Bem feio, tá ligado? Aqueles shorts bege. E era um short que não cabia em mim, tá ligado? Porque era um short que eu tinha aí mó tempão. Então ficou um short de velho puta, tá ligado? Que ficou meio curto e apertado. Eu tava ridículo. E foi um bar mó de boyzinho, tá ligado? Então, tipo, todo mundo meio que arrumadinho. E eu que nem um mendigo puta lá passando um pouco de frio, cheio de febre, mas eu peguei e falei, vou me entregar tudo aqui, vou viver tudo que tem pra vivenciar, depois eu lido com as consequências. Vou beber, vou jogar sinuca, vou fazer o que tem que fazer, tá ligado? Vou me entregar aqui porque, tipo, tá ligado? Então foi isso que eu fiz. Joguei sinuca. Sei jogar sinuca? Não sei jogar sinuca. Nossa senhora, como eu fui humilhado. Meu Deus do céu. Eu acho que aquele aniversário foi a minha maior humilhação. Eu cheguei feio, eu fui xingado por eu ser horrível na sinuca, tá ligado? Eu passei mal, tá ligado? E, mano, bebi, tava todo febril, tava todo. Ai, mano, nossa, acho que foi a maior humilhação. Mas eu tava me entregando de coração lá, o moleque ficou feliz e isso que importa, tá ligado? Mas, porém, entretanto, tem as suas consequências. E eu já sabia que ia ter minhas consequências no dia seguinte, que não é da hora você misturar remédio, febre, doença, com álcool e friagem, tá ligado? E, mano, eu sei que as pessoas que realmente gostam de mim estão assistindo isso, estão me odiando, estão me xingando muito. Mas tem coisas que tem que ser feita, mano. E é isso, tá ligado? Se fosse uma farra, uma festinha de amigos, eu nunca iria, eu nunca sairia de casa, eu jamais farei isso. O único motivo de eu fazer foi que é um aniversário, é uma coisa especial. E é uma pessoa que, tipo, tá ligado? É meu irmão, mano. Por ele, não tem essa, mano. Não tem opção, tá ligado? E não é que ele não me deu opção, é que eu não me dou opção, tá ligado? E é isso. E se acontecesse de novo, eu faria de novo, tá ligado? E mais 500 vezes se fosse necessário. E é assim que as coisas funcionam, mano. E eu tenho culpa? Não tenho culpa. A minha. Eu sou vítima da casualidade de dois eventos se coincidirem, tá ligado? E é isso. Aconteceu de eu ficar doente e aconteceu dessa data, tá ligado? Mas o que não aconteceu foi de eu falhar. E é isso. E é isso. A gente tem que lidar com as coisas da vida e ser homem de saber como que vai ser as consequências, tá ligado? Eu fui homem de ir lá fazer as paradas todas, então eu tinha que ser homem de lidar com as consequências. Ou seja, eu tinha que ir pro hospital. Ah, que coisa horrível. Eu passei mal pra caralho, mano. Passei muito mal de madrugada, eu quase morri. Fiquei sem ar, fiquei, mano, uma febre horrível, um suador. Foi a vez que eu mais suei de todas as vezes, tá ligado? Passei mal pra caralho, tontura e tudo quanto é coisa de ruim. Minha madrugada foi terrível, foi difícil. E aí acordei, e aí eu fui pra casa. No caso, meu irmão, ele mora em outra cidade, que ele mora na mesma cidade que minha irmã. E aí foi eu e minha mãe na casa da minha irmã pra ir pro aniversário do meu irmão. E aí eu voltei e dormi na casa da minha irmã. E minha mãe tava lá. E aí, quando eu acordei, minha mãe já falou:
toma café e hospital. Não tem jeito, tá ligado? Não tem jeito. E eu tive que aceitar, tá ligado? Porque é as consequências, mano. É o que eu tava falando. Fui homem de fazer, tive que ser homem de aceitar. E lá fomos nós pra aquela porra de hospital. E primeiro que já começa a humilhação. A gente chega no hospital, esse hospital não faz esse tipo de coisa, você tem que ir pra outro hospital. Aí você vai pra outro hospital. Chega lá no hospital, faz tudo, aí só me dá a carteirinha do plano. Que plano? Aqui você tem que pagar. Se é pobre, vai pra lá. Aí lá vai nós pra outro hospital. Chega outro hospital, mesma porra, fila, chega lá. Não, esse hospital aqui só é de internação, sei lá. Outro hospital. Caralho, mano, a gente foi uns 3 hospital, tá ligado? Tipo, pra conseguir alguém olhar pra minha cara e falar: o que você tem, meu jovem? Tá ligado? E nem assim foi. Beleza, cheguei lá no hospital, fiz a ficha, graças a Deus, aceitava um pobre lá. E aí, fiz a ficha, tá certinho. Vamos passar pela triagem. Passei pela triagem, a mulher mal olhou pra minha cara, tá ligado? Nem perguntou direito o que eu tinha e me deixou lá com, esse número aí, você pega, você vai ser chamado daqui a pouco. Beleza. Tava um calor do caralho. Um super calor, mano. E antes, sem querer, eu fui em 1 ou 2 hospitais de boy, tá ligado? Não é boy que fala, mano. Hospital particular, caralho. Eu tenho que parar de falar que nem toda hora. Nossa, é feio o cara chamando só rico de boy e essas coisas assim. Tem que falar do bagulho certo, né? Porque eu não posso ficar pagando que eu tenho um ódio dos caras, porque eu quero ser essa porra, tá ligado? Eu quero ter dinheiro. Mas eu não quero ser babaca que nem eles. Mas eu quero ter dinheiro, tá ligado? Eu quero ser rico, eu não quero ser pobre pra sempre. Eu odeio ser pobre. Na verdade, a coisa que eu mais odeio é ser pobre, tá ligado? Eu tenho muita raiva de ser pobre. É muito ruim ser pobre, mano. Mas enfim. Nesse hospital particular, tá ligado? Você entra, mano, você tá na rua, mó calorzão, tá ligado? E eu tava com calor e febre, que são 2 coisas horríveis. Aí você entra no hospital com ar-condicionado gostosinho, aí já começa aquele confortinho de, mano, vou encostar aqui e vou esperar suave. Mas os hospitais tudo sem fila, tá ligado? Tudo uma delícia. E aí quando eu cheguei finalmente no hospital, que é pra mim, tá ligado? Primeiro que tem, mano, pessoa saindo do bueiro, não tem lugar pra você sentar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Tem muito lugar vago no hospital particular. Não sei, que rico não fica doente? E por que pobre tá tudo fudido? Porque, mano, lotado de gente, lotado. E aqui tá o problema. E o lado bom é que eu tenho um celular da Xiaomi, que todo mundo, tipo, o iPhone é foda, o iPhone é uma bosta perto do Xiaomi, tá ligado? O Xiaomi é muito bom, e porque ele dá esses recursos que eu vou te dizer, que é poder mexer, ele tem um controle universal, então eu consigo controlar qualquer TV, qualquer ar-condicionado, qualquer coisa que use cartão, que use controle remoto. E aí, mano, eu estava revoltado de vir de 2 hospitais todo fresquinho pra chegar em 2 hospitais nojento de calor, porque dava sentir o fedor das pessoas, tá ligado? Suor, bactéria, tá ligado? Aquele cheiro de tosse, sabe cheiro de tosse? Já sentiu esse cheiro, tá ligado? Não sentiu? Vai na porra de um hospital público, tá ligado? Que você vai sentir um cheiro de tosse, você sente o cheiro da saliva das pessoas, tá ligado? Mas enfim. E tava lá com ar-condicionado, mano, tudo no 26, 27, tá ligado? Ou na opção ventilando. Observei isso. E também, tipo, deve ser porque aí eles pagam conta de energia. Eu não sei o que acontece. Por que eles não podem deixar nós com ar fresco? Só sei que eu coloquei todos os ar-condicionados em 17 graus, tá ligado? E aí isso foi a única parte divertida de estar no hospital. Porque muitas pessoas, tipo, mano, não tem como, tá ligado? Imagina uma sala lotada e só um idiota com a mão pra cima, assim. E enquanto esse idiota com a mão pra cima, o ar-condicionado tá fazendo pique, 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 tá ligado? Então, tipo, um monte de gente sabia que era eu, tá ligado? E um monte de gente tava reclamando de calor. E aí eu comecei a baixar. Só tinha uma véia que ficou brava comigo. Acho que ela não gostou de eu ter baixado o ar-condicionado. Mas tirando essa véia, eu acho que todo mundo gostou. E tinha muita gente lá. Então, tipo, eu fui e deixei o ar, sei lá, tinha 2 salas, tá ligado? E foi 2 ares que eu deixei. Então, eu devo ter deixado umas 100 pessoas fresquinhas, tá ligado? E talvez eu tenha ferrado. Será que isso é crime? Falar isso? Será que, tipo, eu vou ser punido por... você gastou a energia do... que se foda, mano. Eu tava doente, passando mal pra caralho. Ninguém nem dá atenção. Eu quero ficar pelo menos fresquinho, tá ligado? Tem que ficar lá num sol do caralho, num calor do caralho. Porque lá na janela, solzão assim, e todo mundo. Não tinha lugar nem pra sentar, mano. É um lugar horrível.
Hospital parece, mano, um pedacinho do inferno. Não, é tipo um purgatório. Acho que o purgatório deve ser tipo o hospital. Você espera, 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 enquanto você passa mal, passa mal, passa mal, passa mal. Enfim, como eu disse, eu fui pra esse hospital assim que eu acordei, tá ligado? Eu acordei, tomei café e fui pra esse hospital. Fiquei lá esperando até 1 da tarde. E quando deu 1 da tarde eu já tava morrendo de fome. Aí eu peguei e falei, mãe, eu vou lá na rua comprar alguma coisa pra comer, um salgado, qualquer coisa, eu tô azul de fome. Ela pegou e falou assim, eu vou só ali no médico, na sala do médico, e perguntar, falar o seu nome e perguntar quantos que tem, só pra gente não chamarem a gente enquanto a gente tá aqui. Olha a inocência dela. Pobre mulher inocente. Achou mesmo que estava próximo de ser chamado. Foi lá ela. Ei, doutor. Eu tô esperando aqui desde das 10 horas, que sei lá o quê. E eu queria almoçar, tô com fome. Eu queria saber quanto tempo que falta pra chamar. O nome é esse aqui, ó. Aí ele pegou, olhou lá, virou pra ela e falou: Ó, pode ir lá tranquilo almoçar. A expectativa de espera aqui é mais ou menos 4 horas e meia. Tá ligado? Mano, eu tava lá desde as 10. Até. Mas. E já era 1 hora. Eu ia ter que esperar até as 5 da tarde. Naquele inferno. E não é que eu tava, tipo, sem. Mano, em pé. No meio de um calor do caralho. Um monte de gente tossindo, vomitando, chorando, tá ligado? Várias cenas horríveis, tá ligado? Gente o tempo todo, mano, tá ligado? Vomitando. E um monte de coisa, mano, tá ligado? Tinha uns dois caras na minha frente, dois mendigos, tá ligado? Morador de rua, que estavam bebaço, tá ligado? Tava passando mal, aí estavam falando, mano, será que ele vai saber que eu usei crack? E tá ligado? Tava tendo um de diálogo, tava tendo. Mano, eu tava me sentindo, mano, tá ligado? Mano, eu- a última opção correta, eu acho que é estar ali. E quando ele falou isso, eu falei, mano, só vamos embora. Eu quero comer, eu quero a minha casa, eu tô passando mal, eu quero ir embora. E aí a gente fez isso, mano, foi embora e tudo. Depois foi pra outro hospital, e no outro hospital, tipo, fazia alguns exames, mas aí os outros exames tinha que fazer em outro hospital. E essa putaria toda, tá ligado? Tipo, eu não sabia disso. Parece que cada hospital só faz um tipo de exame, ou tem um tipo de exame que não faz, tá ligado? E aí eu cheguei em casa, gigante, né? Cheguei em casa, falei, mãe, eu falei, por que, que eu não vou nessa merda? Eu falei, você acha que eu tenho medo disso? Medo do quê? De ficar horas e horas na espera? Olha como você tá, você não tá cansada? Você não tá passando mal também? Você gostou disso? Você não viu que médico no Brasil não presta? E aí foi isso tudo que eu fiquei falando lá. Falei, viu? O hospital é um lixo. Todo bravo e revoltado, tá ligado? E minha mãe falou, mano, entendi, seu filho da puta, entendi. Porém, a gente vai no médico amanhã. Não quero nem saber, tá ligado? E eu, não. E fui de novo pro médico, já revoltado, mano. Muito revoltado. Eu fui arrastado, porque aí eu já não tava mais concordando, tá ligado? E mano, muito puto, muito puto. Eu não queria ir pro médico. Chegamos no médico. Ela falou: a gente vai, Isaac, 7 da manhã. O bagulho, os exames lá começam às 7 da manhã. A gente vai estar lá às 7 da manhã pra gente não pegar fila. Chegamos lá, 6h50. Fila pra depois do hospital. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com as pessoas, cara? Tá todo mundo morrendo, tá todo mundo fudido, todo mundo fudido. Por que que 7 da manhã, numa terça-feira, tá lotado de gente num hospital, mano? Como assim? E não é tipo um hospital que abrange toda São Paulo. É um hospital que só abrange o bairro ali, tá ligado? E tá lotado. Ou seja, todo mundo do bairro tá doente às 7 da manhã de uma terça-feira, tá ligado? Então, tipo, por isso que eu odeio hospital. Não tem um dia, não tem um horário que você vai ser tratado que nem gente, que você vai chegar e, mano, tá ligado? Você vai poder sentar doente, passando mal, você vai poder ter um conforto de se sentar, tá ligado? Você vai ter o conforto de não ter tosse e vômito na sua cara. Não existe isso. Você vai ter que, tipo, pôr um lixão quente e ficar em pé enquanto isso, e aguentar empurra-empurra, e ver várias discussões, e um monte de gente também irritada por estar esperando. E os caralho, a gente tentando cortar a fila, e aí todo mundo tratando mal. As recepcionistas, e os enfermeiros, e os médicos, e aí os médicos ficam putas, as enfermeiras ficam putas, os recepcionistas ficam putas, e aí ficam tretando também, ou fazem birra, ou fazem corpo mole de não querer fazer as coisas. Tudo vira uma discussão. Tipo, num hospital, você tem que fazer barraco pra poder conseguir fazer as coisas.
tá ligado? Não existe você chegar lá e falar, oi, estou passando mal, tal coisa. Você quer alguma coisa? É barraco, é gritaria, é baixaria, é grito, é tacar coisa, tá ligado? Aí eles dão atenção, aí eles pegam, te põem uma sala, aí eles pegam. Mano, eu já passei por isso 1 bilhão de vezes. E minha mãe é uma das pessoas mais barraqueiras que eu conheço em hospital, tá ligado? E só foi assim que eu vi as coisas dando certo, tá ligado? E é por isso que eu falo que é uma humilhação ir pra lá, porque você vai estar dividindo com todo mundo. Quem fizer o melhor barraco, vence, tá ligado? Então vira tipo um caldeirão do Hulk muito mais fudido, tá ligado? Onde você não disputa pela lata velha, você não disputa pelo lar docilar, você disputa pela sua saúde, tá ligado? Você vai disputar pela sala ali de internação, pela cadeira de roda, pela maca, tá ligado? E aí você vai ter que fazer o maior barraco. Mano, é humilhante, eu odeio hospital. Eu já falei isso nesse podcast, eu acho que eu não deixei claro ainda, né? Mas eu odeio. Mas, graças a Deus, fui atendido 1 hora ou outra lá, depois de quase desmaiar, e de fome e cansaço. Fui atendido. Um médico, sei lá de que país que ele é, que ele falava uma língua muito, meio que espanhol, tá ligado? Onde eu tinha que dar uma hiper concentração pra entender o que ele tava falando, e era muito difícil entender o que ele tava falando. Mas ele foi um médico bom, mano, que ele pegou e me mandou fazer 500 exames. Todos os tipos de exames possíveis. Tá ligado? Eu tô que nem uma esponja, todo furado. Tá ligado? Tipo, mano, me fizeram exame de sangue, urina, fizeram até exame de catarro, tá ligado? E, mano, eu não quero falar dos outros exames. Mas teve muito exame, tá ligado? Muito exame. E, tipo, não é que eu já fiz. Eu tô fazendo ainda, tá ligado? Ontem eu fiz 20. Tá ligado? 20. Hoje não vou fazer nada. Mas sexta-feira eu já tenho mais pra fazer. E um monte de caralhada de exame pra fazer pra descobrir que porra é essa que eu tenho. Aí você pensa, ah, beleza, você vai fazer esses exames essa semana que vem você sabe o que é. Não. Eu vou saber daqui a 30 dias. Daqui a uma semana eu tenho o resultado parcial e daqui a 30 dias eu tenho o óbito. Óbito não. Não é conclusão, qual é o nome? É. O laudo? É o laudo? Eu não sei. Eu vou ter a certeza do que eu tenho, tá ligado? Daqui a 30 dias, quando, se Deus quiser, a doença vai ter sido curada. Ou eu tiver morto, né? Mas que demora. Mas é isso, cara. Vem relatar o meu ódio por hospital e meu ódio por passar por tudo isso. E como foi estar doente e por que eu não estava fazendo podcast. Por conta de tudo isso, tá ligado? Por conta de estar passando por essas várias coisas, tem que enfrentar tudo isso. E o lado bom, mano, é que eu não sei se foi o cogumelo ou se minha mente realmente tá mais divertida e positiva, tá ligado? É que deu pra dar risada com isso, deu pra se divertir com isso, viver coisas engraçadas e trazer um podcast. Esse que é o lado bom, tá ligado? Antigamente, eu passava por tudo isso, criança, sofria lá, e aí é isso. Passei e me fudi. Agora eu passo e me fodo e posso vir aqui e fazer um podcast. Então, pelo menos, tem história pra contar e um novo assunto, tá ligado? E é isso. No próximo episódio aí, ou eu trago de novo as coisas sobre o cogumelo, ou eu trago um episódio aí contando sobre como tá minha saúde, como estão outras coisas. Tem muitas coisas pra contar, muitas coisas acontecendo. Resumindo, hoje em dia, esses usos, esses rituais que eu tô fazendo, esses usos de cogumelo, e parar de ter usado todas as outras substâncias, tá ligado? Me trago muito mais memória, muito mais foco, tá ligado? Muito mais disposição e muito mais facilidade de lidar com as coisas. Ainda assim tenho minhas pequenas explosões de raiva, ainda assim tenho minhas pequenas explosões depressivas, tá ligado? De ai, é tudo uma merda, eu sou um merda, eu quero morrer, sei lá o quê. De vez em quando ainda dá, tá ligado? De vez em quando ainda bate tudo isso um pouco, mas fica muito mais fácil eu lidar, eu controlar, eu respirar. Eu estou muito mais autoconsciente, eu fico o tempo todo muito mais me auto-observando, me auto-analisando. Tem gente que passa por isso e fala que isso é ruim, eu acho isso maravilhoso, porque me faz ser muito mais assertivo nas minhas escolhas. Me sinto com muito mais pensamentos limpos, pensamentos claros, num flow, assim, tipo, eu não tô embaralhado, tá ligado? Tipo, em outros podcasts você via eu várias vezes me perder, não saber por que eu tava fazendo aquela linha de raciocínio. Nessa aqui fui do começo ao fim num flow seguido, tá ligado? Porque tá muito fluido, meus pensamentos estão limpos, a linha de raciocínio está limpa, tá ligado? E
No próximo episódio eu quero vir trazer sobre uma coisa que tá doendo minha alma, que é eu estar longe da música, eu estar longe da arte e tudo. O podcast é o que me faz sentir contato com esse eu artista, com esse eu que não é só trabalho, tá ligado? Que gosta de fazer arte, que gosta de ver a vida, questionar, ter outras análises, tá ligado? E fazer isso aqui que eu tô fazendo. Então, no próximo episódio eu quero explorar mais isso sobre a dor que tá sendo não mexer com a música e como que eu tô desejando pra caralho voltar com isso. Pra caralho, tá me doendo muito. Tipo, é como se fosse uma saudade imensa, tipo, do amor da sua vida, tá ligado? Eu tô sentindo uma saudade imensa dessa parte, pra caralho. E essa saudade tá me doendo muito. Tanto que eu não consigo nem mais consumir muita coisa de música, porque me dói saber que eu não tô fazendo enquanto tem música sendo feita. Mas enfim, isso é pra outro episódio. Beleza? Tamo junto aí, obrigado por ter assistido. Mano, por favor, comenta aí, compartilha, faz alguma bagaça aí, tá ligado? Não vou ficar aqui só falando pras paredes parecendo esquizofrênico. Tamo junto e até o próximo episódio. Falou!